Pronto. Bem, pessoal, então boa noite. Vou dar início, então, à atividade, tá ok? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Ferreira, eu coordeno o curso de Economia do IBMEC São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de receber no IBMEC virtual, aqui nesse contexto de pandemia, né? Agradecer a presença do Dr. Samuel Gonçalves, que é diplomata, né, atuando na Embaixada no Chile, né, chefe do Departamento Econômico da Embaixada no Chile, economista também de formação, professor universitário, né, doutorado pela Católica de Brasília e com formação aí pela PUC-Rio, né? Então, e várias passagens super interessantes, além da passagem atual, que sem dúvida é muito interessante para todos nós e sem dúvida nos dá espaço para um debate bastante interessante e denso, principalmente. Eu acho que esse é o que o país hoje precisa, né? Debates densos, com calma, no ambiente acadêmico, pensando no melhor de todo mundo. Então, professor, muito obrigado pela disponibilidade, agradeço. Queria parabenizar o IBLibsky porque está organizando esse evento. E queria deixar aqui as palavras para o Fernando, né, Fernando, para fazer, então, a recepção do nosso convidado. Tá bem? Boa noite e bom evento a todos. Bom, obrigado. Eu sou, como o Rodrigo falou, eu sou o Fernando Morandi, né? Eu sou vice-presidente da Organização Júnior IBLibsky do IBMEC São Paulo. Hoje a gente vai ter uma exposição com o tema Inserção Internacional do Brasil, Investimento e Comércio, com o economista e diplomata Samuel Gonçalves, né? Assim como o Rodrigo já fez um resumo, né? O Samuel Gonçalves que é graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e em Relações Internacionais pela Universidade de Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro, né? Especialista em Economia Internacional, particularmente em Comércio e Finanças Internacionais, e hoje é chefe da seção econômica da Embaixada do Brasil no Chile, né? Então, eu estou aqui, agradeço novamente a presença do doutor aqui no IBMEC, e agora eu passo a palavra para o Gabriel, que é aluno de RI e diretor de mídias do IBLibert, né? Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Exatamente. Como o Rodrigo colocou bem, né? É importante trazer debates densos para a academia, né? E, bom, como a gente sabe, no último ano aí, ó, o tema da disrupção da cadeia produtiva e mesmo do comércio internacional como consequência, né? Ficou muito em tona, ganhou importância. Também, um pouco mais tarde, já esse ano, se não me engano, houve o bloqueio lá do canal de Suez. Então, o tema do comércio e comércio internacional ganhou importância, né, digamos assim. Também, nesse ano, principalmente, aí, ganhou uma visualização o fluxo, né, de investimento internacional por vários motivos, e aconteceu dessa semana também coincidir com o Fórum de Investimento, né, Brasil 2021, que basicamente é um evento organizado para atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. E contando um pouco, né, como que a gente chegou a organizar esse evento, pensando aí em todos esses temas, junto aí com a ajuda do Eric Villac, que foi presidente do IBLibert dali de 2018 a 2020, né, no meio de 2018, se não me engano. Conversando com ele falou que conhecia o Dr. Samuel e encaixou muito bem, né, digamos assim, já que ele serviu lá na missão do Brasil junto ao MC, a gente também aproveitou, digamos assim, para falar um pouco sobre a questão do Brasil, a situação do Brasil com relação a acordos, enfim, e também passar talvez um pouco mais breve sobre a possível entrada ali do Brasil na OCDE. Então, com essa breve introdução, né, essa breve descrição dos assuntos, eu passo a palavra para o Dr. Samuel, que com certeza pode aprofundar muito melhor do que eu nesses temas. Obrigado, Gabriel. Em primeiro lugar, queria cumprimentar vocês todos, né, o professor Rodrigo, o professor Marcelo, cumprimentá-los, os professores do IBMEC, cumprimentar você, Gabriel, Fernando, o Eric também.
do ILibert pelo convite, né? Vocês também que são da área, estudantes de Economia e Relações Internacionais, e que eu creio que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Na verdade, eu vou colocar dessa forma, mais como um bate-papo, né, do que uma palestra, porque a ideia é tentar ser o mais informal possível, o mais didático possível, e depois abrir para perguntas e respostas. Vocês sabem que é muito engraçado, quando eu sou chamado para falar em eventos, tem dois tipos de eventos. Tem um que só me apresentam, fala, o Sam é diplomata. E tem outros que eles falam, o Sam é diplomata, e depois eu tenho que falar. Eu geralmente prefiro aqueles que eles só me apresentam, porque aí o pessoal acha que eu sou inteligente, né? Porque acha que é diplomata é inteligente. Depois, quando eu tenho que falar, eu acho que a visão muda um pouco. Então, infelizmente, hoje, como eu vou ter que falar um pouquinho, eu espero tentar manter aí a plateia entretida. Olha, brincadeiras à parte, esse é um tema muito amplo, né? A economia internacional e como o Brasil deve se inserir nele. Existem várias maneiras de a gente abordar esse tema, de tratar dessa matéria. Eu pensei fazer da seguinte forma. Primeiro, dar um breve contexto histórico, né? Falar um pouco do modelo econômico que o Brasil adotou de 30 até 80, depois falar do contexto entre 80 e os dias de hoje, e aí sempre nessa dobradinha, contexto internacional, modelo adotado pelo Brasil. E, por fim, né, a cereja é um pouco falar do contexto econômico, do sistema econômico internacional e como o Brasil vem se inserindo, é uma parte mais factual empírica, e, ao final, eu vou deixar os meus 2 centavos, como, na minha visão, o Brasil deveria se inserir, porque há sempre pontos de melhoria, né? Todos os países têm pontos de melhoria. Então, antes de começar, eu só queria fazer um breve disclosure, que eu sempre faço, né? Embora eu seja diplomata de carreira, vocês colocaram muito bem, eu tenho uma vida acadêmica em paralelo. Então, aqui eu estou falando como estudioso, acadêmico, não como diplomata. Eu não estou falando em nome do governo brasileiro. Isso é muito importante deixar claro para que não haja nenhuma confusão. Eu estou com o chapeuzinho aqui de professor, de economista, não de diplomata. Gostaria de eu sempre procuro fazer esse disclosure. Então, vamos lá. Contexto internacional. Se a gente pegar entre 1930 e 1980, o Brasil, junto com o Japão, foi o país que mais cresceu no século XX. Né? O Brasil, junto com o Japão, foi o país que mais cresceu no século XX e conseguiu desenvolver o maior parque industrial do hemisfério sul, não só da América Latina. Então, se você olhar desse ponto de vista, o Brasil foi muito bem sucedido. No plano internacional, a gente tinha, no pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo cujas instituições econômicas internacionais, FMI, Banco Mundial, na Conferência de Bretton Woods, e depois, na Conferência de Havana, a tentativa de se criar a Organização Internacional do Comércio, que fracassou, mas deixou o GATT, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Então, essas instituições econômicas internacionais foram criadas pela potência hegemônica que emergiu do pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos. E entre 45 e 1980, talvez um pouco antes, 73, o mundo passou por o que foi caracterizado por muitos autores de liberalismo regulado. É difícil traduzir. A palavra em inglês é embedded liberalism. E que, né, acabou com a eclosão do sistema de Bretton Woods, dólar-ouro, em 73. Mas até lá, a economia internacional era relativamente estável. Tá? Não havia tantas crises, o mundo não passou por tantas crises econômicas até o início da década de 70, aí quando houve a primeira crise do petróleo, depois a segunda, a gente fala disso depois. E eu disse que o Brasil teve êxito em se tornar industrializado. Sim, essa é meia verdade. O Brasil deixou de ser um país de monocultura exportadora, a gente exportava basicamente café, para passar a ser um país industrializado com um dos maiores parques industriais do mundo.
Só que tem o seguinte nessa história, esse modelo que o Brasil adotou, conhecido na historiografia econômica como modelo de industrialização por substituição de importações, ele tem uma série, ele em si, ele funciona por algum tempo, mas posteriormente, ele em si tem problemas estruturais. Porque esse modelo ele é basicamente baseado no seguinte, e aí entrando um pouco na parte econômica, você fecha a economia com tarifas de importação elevadas para proteger o mercado interno, para criar um mercado interno cativo para as indústrias que atuam no Brasil. E isso, evidentemente, gera, como gerou, uma série de ineficiências. Então, durante muito tempo, o Brasil ele cresceu porque, primeiro, quando a população muda do campo para a cidade, isso aumenta a produtividade e você vai ampliando o uso de capital humano e de capital físico, né? Os chamados fatores de produção. Mas, depois de um tempo, um país só cresce no longo prazo aumentando a produtividade, né? Tem um economista, Paul Samuelson, que diz o seguinte, a produtividade não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. E aqui está uma das chaves da história. É impossível um país ser produtivo sem ter uma economia aberta. E um modelo de industrialização por substituição de importações, que foi exitoso durante um tempo, ele também gerou uma série de efeitos negativos. Inflação elevada, problema no balanço de pagamentos, nas contas externas, além de uma baixa produtividade. E, aliado a isso, a gente teve um desarranjo macroeconômico, eu não vou falar aqui, e uma exclusão social considerável. Tudo bem, entre esse modelo, ele entra, o ocaso, o fim desse modelo é 1980. Em 1980, aí eu pegaria entre 80 e os dias de hoje, o mundo passa por profundas transformações. O que acontece no mundo? Já em pós-45, você tem uma primeira onda de globalização. Evidentemente que, para muitos autores, a globalização já existia no século XIX. E é verdade, aí depende do recorte. Mas a globalização que eu estou falando é esse primeiro movimento de inserção de empresas de um país em outros países. Uma transnacionalização, a criação das primeiras multinacionais capitaneadas pelas empresas norte-americanas e europeias. O grosso desse processo se dá no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? O que acontece? Esse processo em que a Ford norte-americana se instalava no Brasil e vendia para a própria Ford americana, com o passar do tempo, ele passou por transformações. A partir do fim da Guerra Fria, né, em 1989, com, com a queda do Muro de Berlim, ou com o fim da União Soviética em 90-91, esse processo se intensificou. A gente entra num novo paradigma que muitos chamam de globalização 2.0, globalização aprofundada, acentuada, em que surgem as famosas cadeias globais de valor ou cadeias globais de suprimento. O que é isso? Hoje em dia, né, se você pega um iPhone, o design do iPhone é feito nos Estados Unidos, muitos dos componentes do iPhone saem de Taiwan e ele é montado na China. Hoje, a integração comercial e de investimentos ela é muito mais complexa. Se você pegar um carro feito no Brasil, sei lá, da Hyundai ou de qualquer outra empresa, seja asiática, seja europeia, o pneu vem da Argentina, o motor vem de outro país, partes do motor são fabricadas no Brasil, partes não. O carro ele é vendido internamente, parte da produção é escoada aqui para o Chile. Então, hoje, essas cadeias globais de valor ou de suprimento é o paradigma, vamos dizer assim, que domina as relações econômicas internacionais. Tudo bem, aí você pergunta, ok, mas e o Brasil nisso? Né? Se vocês observarem, entre 1980 e até os dias, eu diria, eu não vou chegar a tantos dias de hoje, mas praticamente os dias de hoje, o Brasil ele não conseguiu formar um novo consenso econômico. A gente passa por diversos voos de galinha. O Brasil cresce 1, 2 anos, ele já deixa de crescer. Passaram alguns anos, o primeiro mandato do governo Lula, aproveitando o boom de commodities, o Brasil cresceu, embora tenha crescido abaixo da média dos emergentes mundial, mas cresceu uma média de 4%.
acabou o boom de commodities, o PIB volta a cair. E a gente tem passado por esse processo desde 1980, né? Quando a gente teve a recessão 81 a 83, e a gente permanece nesse modelo, né? Os chamados voos de galinha. Cresce um pouquinho, porque, em primeiro lugar, não houve um consenso em relação à política macroeconômica. Eu vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Um outro fator importante, e aqui antes de falar, o que eu estou falando é com base em evidências e muito estudo. Eu tenho feito uma pesquisa há mais de 10 anos e eu observo o seguinte, né? A minha área é comércio internacional e desenvolvimento econômico. O que os países que conseguiram chegar lá, tornaram-se desenvolvidos nos últimos 50 anos, o que eles têm em comum, né? Então, estudando a literatura, né, desde um Acemoglu e de um Robson, que mostram por que algumas nações fracassam e outras são bem-sucedidas, e também olhando as evidências empíricas, eu olho alguns elementos em comum. O primeiro, eu não vou falar dele aqui, é ter boas instituições, né? Instituições públicas eficazes e eficientes e inclusivas, né? Esse é um ponto. Um outro fator, que é o que eu vou abordar aqui, né, é todos os países que saíram do estágio de desenvolvimento e lograram chegar lá, se tornarem desenvolvidos, têm uma coisa em comum. Todos se integraram à economia mundial. Todos. Se você pegar a Espanha, Portugal, que era um país de menor desenvolvimento até o início da década de 80, Coreia do Sul, Singapura, e eu poderia citar aqui uma miríade de países. O que todos eles têm em comum? Eles se integraram às cadeias de comércio e investimentos globais, tá? Eles abriram as suas economias. Mais do que abrir, eu gosto da palavra integrar, e depois eu vou explicar por quê. Ela é mais ampla, o conceito de integração é mais amplo do que mera abertura econômica. Não é só baixar a tarifa, é muito mais do que isso. Então, eles se integraram, esse é um elemento em comum. Um outro elemento comum que está associado a esse, que eu vou falar também, todos eles tiveram uma estratégia de inserção internacional, né? É aquela velha história do Sêneca, o filósofo romano. Olha, não existe vento bom para barco que não tem destino, para barco que não sabe onde quer chegar. A gente tem que ter uma estratégia de inserção na economia internacional, né? Senão fica difícil, né? Como é que você vai se integrar? E aí, lembrando nosso saudoso Roberto Campos tinha uma frase muito interessante. Ele falou: olha, é muito fácil você entender a política, a diplomacia econômica do Brasil, né? O Roberto Campos, vocês sabem que também foi embaixador, diplomata. Ele dizia: ora, o Brasil quer ser o rabo da baleia, o rabo da baleia, né? A cabeça da sardinha ou o rabo da baleia, né? Ele quer estar ou entre os últimos, ou entre o chefe dos países de desenvolvimento, ou ser o líder dos países de desenvolvimento, ou quer ser o último dos países desenvolvidos. E essa ausência de consenso na política econômica e política comercial é um pouco, a gente vê o reflexo disso das nossas taxas de crescimento econômico, né? Eu tenho a impressão que a gente inicia agora, mais recentemente, um processo de maior consenso na política econômica e comercial, que esse é um outro ponto. No Brasil, a política comercial nunca fez parte do centro, nunca foi um elemento central da política econômica. Em todos os países que lograram o desenvolvimento econômico, a política comercial esteve no centro, parte integrante da política econômica, da política macroeconômica. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o que aconteceu com o Brasil entre 1980 e 2020? Se você olhar os dados, né, e aí eu vou citar alguns, você comparar o Brasil, por exemplo, a tarifa média de importação no Brasil, aí tem a média simples e a média ponderada. Eu vou pegar a média ponderada, que ela ainda é mais baixa que a média simples. Isso para o Brasil e para vários países. E esses dados estão na base de dados da Organização Mundial do Comércio. A média, o Brasil tem uma tarifa de importação média em torno de 14%, tá? 13,8%, 14%.
contra uma média de países do OCDE de 2%, tá? Contra uma média dos Estados Unidos de 3%. Da Europa, varia entre 2% e 4%. Do Chile, 4%. Né? Da Colômbia, algo parecido. E eu poderia aí citar a Coreia, que é um pouquinho mais protecionista, a média é 8%. Mas porque todos esses países que eu citei têm um outro fator também. Tem o setor agrícola e o setor industrial. Eles são mais protecionistas no setor agrícola. A média tarifária, né, é maior no setor agrícola, não no setor industrial. Né? No Brasil é o contrário. O Brasil é um pouquinho maior no setor industrial do que no setor agrícola. Embora ambas sejam igualmente elevadas ainda no Brasil. Mas então, o Brasil, quando você compara tanto em termos de tarifa média, ou seja, quando alguém vende um produto para o Brasil, esse produto, para entrar na economia brasileira, ele é taxado, em média, vamos pegar aí a média, 13,8%, ao passo que na média dos membros do OCDE, 2%. Isso tem uma série, né? Isso gera custo para investimento, gera uma série de peso morto, como a gente conhece em economia. Então, esse é um fator. Uma outra medida que é importante a gente ter em mente, e que mostra que o Brasil precisa ou não se integrou à economia mundial, é se você somar exportações mais importações e dividir pelo PIB. Tá? Se você pegar todos os países exitosos do mundo, esse patamar ele fica de 40% para cima. Você tem raras exceções, eu já vou falar dela. No Brasil, desde a independência do Brasil até hoje, esse número é em torno de 1/4, é 25%. Se você soma exportação mais importação e divide pelo PIB. Em 2019, se vocês olharem o último dado do Banco Mundial, está 29%, mas isso em grande medida pelos preços das commodities que se elevaram, isso infla um pouquinho. A gente já passou 30% em momentos do passado, mas sempre volta para 25%. Se você pegar um país como a Alemanha, 88%. Como a União Europeia, o Bloco Europeu, 91%. O próprio Chile, eu não tenho aqui, talvez eu tenha aqui, 57%. A Índia, que é um país extremamente protecionista, 40%. Né? O México, 78%. Os Estados Unidos, né? Eu vou falar, a China 36% e os Estados Unidos 26%. Muita gente, né, quando eu falo isso, fala, os Estados Unidos têm só 26%. Mas porque o denominador, o PIB americano, vocês sabem, é gigantesco, é 23% da economia mundial. Então, essa não é uma boa medida, até porque, no caso dos Estados Unidos, se você pegar das 500 maiores multinacionais do mundo, a grande maioria é composta por empresa norte-americana. Né? O melhor para países com PIB muito elevados, como Estados Unidos e China, é pegar a participação deles no comércio internacional. Ou seja, qual é a participação da China no comércio internacional, que hoje é a maior do mundo? Em 1990, era 1,2%. O ano passado, 2020, foi 13,5%. 13,5%. Os Estados Unidos, que são a segunda nação que mais comercializa com o mundo, salvo o melhor juízo, é 9%. A terceira, que é a Alemanha, é 8,5%. Esses dados são públicos, aí base de dados da OMC. O Brasil, até hoje, está em 2 e alguma coisa por cento. O Brasil, ou seja, se você somar tudo que o Brasil vende e tudo que ele compra do mundo e dividir isso pela participação nos fluxos de comércio globais, a participação do Brasil eu tenho aqui, 2,1%. Ela não mudou, inclusive já foi maior. A gente chegou na década de 80 próximos a 3, 2,7, 3. Isso para dizer o quê? Eu peguei 3 critérios: tarifa de importação, exportação mais importações dividido pelo PIB e participação do país nos fluxos de comércio globais. Por qualquer critério, a gente tem 2 pontos relevantes. Primeiro, o Brasil está atrás em todos. E, segundo, todos os países que lograram um grau de desenvolvimento socioeconômico chamado para níveis desenvolvidos ou próximos a patamares desenvolvidos,
melhoraram esses indicadores, ou seja, se integraram à economia mundial. Tá? E essa é a lição de casa que o Brasil deve fazer. Um ponto importante, antes que fale, o Samu está falando que a abertura econômica é uma causalidade. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem uma correlação positiva. O que eu diria é o seguinte, a abertura econômica ela contribui para aumentar a produtividade. E sem produtividade, um país não cresce no médio e longo prazo. Né? Existe uma correlação positiva. Eu colocaria nos seguintes termos. Abrir a economia, se integrar à economia mundial, é necessário, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. E existem vários casos de países que são extremamente integrados, mas não lograram chegar a níveis extremamente desenvolvidos. Eu citaria o México, eu posso também citar a Rússia, né, que 40% do PIB de exportação mais importação, mas aí existem outros fatores, né? Ter uma macroeconomia ajustada, né? E depois a gente pode falar mais disso, ter boas instituições, tá? Então, gente, esse é um fator, esse é um desafio que o Brasil precisa enfrentar para se inserir na economia internacional, né? E para lograr um dos fatores para lograr um patamar de desenvolvimento mais elevado. Então, vamos analisar o contexto internacional. E essa economia internacional? Então, a gente tem, no momento do pós-1990, até, diria, eu acho que a gente pode pegar um marco até 2008, né, com a queda do Lehman Brothers, eu acho que vigia o paradigma liberal reinou, ou seja, o Ocidente estava ganhando, as democracias liberais, extremamente com as economias abertas, estavam indo muito bem, obrigado. Com a queda do Lehman Brothers e com a crescente ascensão econômica da China, aliás, eu tenho que dizer isso, o crescimento econômico chinês desde 78, com as reformas, com a abertura econômica iniciada pelo Deng Xiaoping, foi o maior milagre econômico da humanidade. Tá? A ascensão econômica da China, né, foi o maior milagre econômico da humanidade. Vou dar uns dados. Em 1980, um brasileiro médio era 10 vezes mais rico que um chinês. A renda per capita do Brasil era 10 vezes maior do que a renda a renda per capita do Brasil era similar à renda per capita da China. O PIB do Brasil era similar ao PIB da China. Né? A nossa renda per capita era 10 vezes maior que a da China, em 1978 e 1980. Hoje, a renda per capita chinesa já está um pouquinho superior à do Brasil, tá? A renda per capita chinesa. A China cresce mais de um Brasil por ano, em momentos de crescimento médio. Né? A China tem um PIB aí, sei lá, de 14 trilhões de dólares, o Brasil de 2,5 a 2,8 trilhões de dólares, varia muito pela taxa de câmbio. Né? A China hoje, em termos de paridade de poder de compra, já é a maior economia do mundo. Né? Em termos nominais, né, cambiais nominais, a previsão é de que ela ultrapasse os Estados Unidos daqui a 5 anos. Mas o ponto é, Samu, mas por que isso é relevante? Pelo seguinte, se a gente está falando que o Brasil precisa se inserir na economia internacional e precisa de uma estratégia, toda a estratégia precisa levar em conta 2 fatores. Os dados, a realidade empírica e o contexto internacional. Não tem como você formular uma estratégia sem levar em consideração o contexto, porque ela é baseada no contexto que o país está vivendo. E qual é esse contexto que nós estamos vivendo atualmente? Você tem crescentemente uma China em ascensão e os Estados Unidos, que ainda são a maior economia do mundo, tem um PIB aí de 23% da economia mundial, 20 e tantos trilhões, né? 88% das transações comerciais do mundo são ainda realizadas em dólar, 66% das reservas de valor dos países, dos bancos centrais, são em dólar, ou seja, os Estados Unidos ainda são a potência hegemônica. A grande dúvida que a gente não sabe, ainda que a China ultrapasse os Estados Unidos, né, em termos de PIB nominal, isso vai ser um marco, porque a última vez que isso aconteceu foi em 1871, quando os Estados Unidos ultrapassaram a Inglaterra. Né? A gente vai vivenciar, ver isso, experienciar algo que é muito raro. Né? A última vez foi em 1871. Ainda que a China ultrapasse, não está claro quem vai ser a grande potência hegemônica. E também não importa.
Aí que entra a parte da estratégia do Brasil. Como é que, na minha opinião, opinião do Samo, o Brasil deve se comportar nesse contexto de crescente rivalidade? A gente tem que levar alguns dados em consideração. O primeiro deles é o seguinte, o ano passado, 2020, nós exportamos 210 bilhões. Tá? 47% desses 210 foram para a Ásia, para o continente asiático. 32,8% foram para a China. Tá? Desses 210, 100 bilhões são produtos agropecuários. É um outro dado. Desses 100 bilhões de produtos agropecuários, 38%, 47% para a Ásia e 38% para a China. Tá? 38% para a China. Só para vocês terem uma ideia, em 1980, o comércio total do Brasil com a China era 1 bilhão. Hoje, o comércio entre o Brasil e China, ele chega a 1 bilhão a cada 3 dias. A cada 3 dias. Só para vocês terem um dado, ver como a coisa é grandiosa. Então, um dado relevante é o seguinte. Em primeiro lugar, hoje, majoritariamente, as exportações brasileiras cada vez mais são direcionadas para o continente asiático. Isso nos diz o seguinte, em primeiro lugar, está havendo um deslocamento do centro dinâmico mundial para a Ásia, isso é evidente, a despeito de países como os Estados Unidos continuarem uma grande potência. Um outro ponto importante para a Ásia e particularmente para a China, mas não só para a China, tá? A gente está falando de Indonésia, a gente está falando de Vietnã, a gente está falando de Índia, né? Eu vou falar da Índia daqui a pouco, isso é muito relevante. A gente está falando de Tailândia, Malásia, Sudeste Asiático, os países da ASEAN. Um outro dado que isso mostra para a gente é o seguinte, há uma evidente complementariedade entre a economia brasileira e as economias asiáticas. Se você observar a pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos, a gente exporta mais bens industrializados e o comércio ele é mais intrafirma. Por quê? Os Estados Unidos também são uma potência agrícola, eles competem com a gente, né? No que a gente faz melhor, que é a agroindústria. Eu não falo agricultura, eu falo agroindústria, de alta tecnologia, né? Não se enganem, a agroindústria hoje é de altíssima tecnologia, extremamente sofisticada, depois a gente vai falar disso. Mas o ponto importante então, há uma complementaridade entre a economia brasileira, chinesa e asiática, e países asiáticos em geral, né? As últimas estimativas das Nações Unidas, né, agora de 2020, é que a população hoje mundial está em 7,7 bilhões de habitantes, tá? E a Índia deve passar a China, se já não passou, deve estar para ultrapassar a China, com 1,4 bilhão de habitantes. A China tem 1,3, agora está diminuindo 1,2. E esses países asiáticos têm se desenvolvido, estão ficando mais ricos. E quando os países ficam mais ricos, eles fazem duas coisas. Eles querem comer mais, eles comem mais, demandam mais alimentos, né, sobretudo proteínas, e investem em infraestrutura. Tá? E aí demandam muito minério de ferro. Né? Ou seja, produtos que o Brasil tem em abundância. Né? O complexo do setor agroindustrial, mais minério de ferro, é o que o Brasil mais exporta para o mundo. Tá? Ou seja, o Brasil tem muito a se beneficiar desse deslocamento da economia mundial. Samo, então como é que o Brasil deve se portar entre essa rivalidade sino-americana? Na minha opinião, tá? A opinião do Samo, a gente tem que ter uma estratégia e o Brasil já fez isso no passado, de que a gente chama equidistância pragmática. Né? A gente precisa do mercado chinês / asiático, a gente precisa dos investimentos chineses. Hoje os chineses já figuram como... Eles oscilam entre quarto e quinto país com maior estoque de investimentos no Brasil. Então, os chineses participam de muitas concessões e privatizações, algo que vocês estão acompanhando, o Brasil está fazendo e está fazendo muito bem. Isso vai aumentar, já vem aumentando a produtividade da economia brasileira enormemente. Tá? Então, a gente precisa dos chineses por aí. Com os Estados Unidos também, a gente tem acesso a bens, a gente tem um comércio intrafirma, e por esse comércio intrafirma, né, a indústria americana instalada do Brasil vende para a indústria lá, para a sua contraparte, a gente absorve muita tecnologia, melhoria de gestão, patentes, inovação. Então, a gente precisa dos dois. A ideia é você ser pragmático, né?
meu pai é comerciante, né? Meu pai tinha autopeças. Ele sempre fala, mano, o segredo é o seguinte, ele me chama de mano, né? O cliente sempre está certo. O cliente sempre está certo. Eu, desde pequeno, eu via meu pai lá, cliente brigando, reclamando que o carro não foi bem arrumado, ele falava, sim, senhor. Né? Quando ele falava sim, senhor, o cliente acalmava e ele ganhava o cliente. Isso para dizer o seguinte, na minha visão, a gente não deve antagonizar com os nossos parceiros comerciais. O nosso objetivo maior é melhorar o nível de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A ação em questão de direitos humanos, olha, eu também sou preocupado com isso, mas no plano internacional é diferente do plano interno, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa equação interesses e valores. Tá? O Brasil é uma democracia ocidental, a gente preza pela liberdade, preza pelos direitos humanos. Se outros países não prezam, a melhor estratégia, sobretudo ser um importante parceiro comercial, é você expor isso de maneira clara, respeitosa, mas não antagonizar. Não é assim que você muda, no diálogo, na conversa. O sistema internacional é um sistema anárquico, não existe uma polícia global. Né? Não tem como o Brasil chegar num país como a China e falar, vai mudar. Não, não vai acontecer. É ingênua essa estratégia, não é assim. E também tem uma boa relação, né, com os Estados Unidos. Nós temos boas relações com ambos e com todos os países do mundo. Essa é a tradição da diplomacia brasileira. Isso para dizer o quê? Nessa nova configuração, que tem muito nos beneficiado, tá? E isso é muito diferente, por exemplo, do pós-Segunda Guerra Mundial, e não é à toa que a CEPAL, o Prebisch, eles erraram, não é culpa deles, eu também teria errado. Você está naquele contexto em que você vê uma deterioração nos termos de troca. Então, você vende 10 sacos de café para comprar, sei lá, um grampeador como esse. Amanhã você tem que vender 20 e eles veem cada vez mais o preço do café caindo. Eles, né, entenderam, com base naqueles dados, que havia uma deterioração histórica no termo de troca, e não é verdade. Hoje a gente vê o contrário. Né? Cada vez mais os bens agrícolas, os bens agroindustriais têm ganhado relevância e os preços têm aumentado. A gente teve um boom de commodities na década de 2000 e começamos recentemente outro boom, que tem mantido as contas externas equilibradas. Daqui a pouco vamos falar de contas externas, né? E da importância de manter as contas externas equilibradas. Só dando uma olhada aqui no tempo para não extrapolar. Então vamos lá. Esse é um ponto importante, né? Ou seja, a gente saber jogar com esses dois gigantes mundiais e ter presente o nosso lugar no sistema internacional, né? Nós não somos uma grande potência assim militar. Nós não temos os chamados excedentes de poder. O que o Brasil é uma potência econômica, né? É um país que tem um soft power interessante e é um país que tem uma diplomacia muito ativa. É com isso que a gente tem que jogar, né? Para quem está nos assistindo, eu vou resumir da seguinte forma, né? Eu sempre resumo: os Estados Unidos são um país jovem, é como um jovem que acha que quer que todo mundo seja como ele. A China é aquele país antigo que pensa, né, aquele ancião, que pensa que ninguém pode ser tão bom quanto ela. O Brasil é aquele país legal que todo mundo gosta. Chega, gente, deixa disso, vamos deixar de brigar, vamos sentar na mesa, tomar uma cerveja juntos, e aí vamos pegar e exportar alguma coisa nossa, né, quando a gente chegar para a mesa, porque a gente tem que ser pragmático. A ideia é promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, e o comércio exterior é uma das alavancas para isso. Tá? Então, nesse contexto de rivalidade, equidistância pragmática, jogar com ambos os lados. Tá? Outro ponto que eu considero importante é a gente, e aí, em relação à China ainda, só para fechar, ter uma estratégia sofisticada. Não é ser ingênuo, Sam, então a gente exporta para a China e eles são nossos amiguinhos. Não, entre países não há amizade, há interesse. Então é o seguinte, a gente vende para eles, recebe muito bem os investimentos deles, de todo mundo, tapete vermelho, mas, por exemplo, eu vou dar um dado, e o Brasil está muito atento a isso, eu posso dizer, o Itamaraty está muito atento, a China vem ganhando espaço no entorno geográfico do Brasil. Ela vem deslocando exportações brasileiras e, sobretudo, ganhando muitas concessões
em leilões públicos dos vizinhos. No Chile, aqui, por exemplo, onde eu estou, o Brasil vem perdendo espaço. O Brasil está atento a isso. O que a gente tem que fazer? Aqui, no nosso entorno geográfico, na América do Sul e em partes da África, a China é uma competidora estratégica. Ela não é uma parceira estratégica. Competidora, ou seja, a gente tem que desenvolver uma estratégia para voltar, né, para pelo menos contrapor esse avanço chinês na América do Sul. E por que isso é importante? Porque para a América do Sul a gente ainda tem, embora tenha perdido bastante, um mercado de exportação de bens mais industrializados, na África também, e também exportação de serviços. A gente tem perdido muito espaço, empresas que exportam serviços de engenharia aqui na América do Sul. Então, nesses casos, a gente tem que olhar a China, né? A gente não pode ser ingênuo. Aí é sim uma competição estratégica. Competição não é rivalidade, né? Você pode competir e ter uma ótima relação com o país. Na minha opinião, é isso que a gente deve fazer. Saindo um pouquinho de comércio, na parte de investimentos. Investimentos, diferentemente de comércio nacional, o Brasil tem tido um desempenho relativamente melhor. Então, por exemplo, em 2019, o Brasil recebeu... Eu não vou falar de 2020, estou falando de 2019, porque 2020, em função da pandemia, é um outlier, né? É um ano que vai atrapalhar as estatísticas. Mas eu vou dar alguns dados que mostram a tendência. O importante é a tendência. Em 2019, o Brasil recebeu 72 bilhões. 48% de todo investimento estrangeiro direto que foi para a América Latina, 48% de tudo que foi para a América Latina foram para o Brasil. Tá? Quase metade. Metade dos investimentos estrangeiros diretos foram para o Brasil. E o Brasil foi o 6º colocado mundial. Tá? De 2015 para cá, o Brasil vem gradativamente ampliando a sua participação nos fluxos de investimentos globais. E aí tem duas maneiras de medir isso. Qual é a participação do investimento direto estrangeiro que entra no Brasil comparado ao investimento estrangeiro direto total, né? Divide um pelo outro, ou o que eu gosto mais, que eu acho que é mais fidedigno, né? E já vou explicar por quê, você pega o investimento direto que entra no Brasil e divide pelo PIB. Por quê? Porque países como o Brasil, em termos absolutos, sempre vão receber mais investimentos do que, por exemplo, um país como o Chile. Porém, em termos relativos, e aí eu vou citar alguns dados, e aí, de novo, o Brasil tem desempenhado melhor investimentos vis-à-vis comércio, mas tem muito espaço para melhorar. Os dados são os seguintes. Se você pegar, vou pegar um recorte, poderia pegar qualquer recorte, e para quem tem curiosidade, base de dados da UNCTAD. Tudo que eu estou falando eu tirei da UNCTAD. Tá? Isso é muito fácil. 2 cliques, vocês estão lá. Entre 2010 e 2019, o Brasil recebeu, em média, um influxo de investimento estrangeiro direto de 3% do PIB. Nesse mesmo período, o Chile recebeu, país onde eu estou, 6,5% do PIB por ano. A Colômbia, 4,2%. A Costa Rica, estou falando de países que são membros da OCDE, 4,2% do PIB. Tá? Colômbia, já falei, Costa Rica. O México desempenhou um pouco abaixo do Brasil nos últimos anos, que o México e tem uma explicação para isso. O México entrou na OCDE antes, né? Os países que estão no processo de acessão à OCDE tendem a ter um influxo, os investidores se antecipam. Como o México entrou antes e tem passado por períodos de muita disputa política, um contexto político muito acirrado, nos últimos 10 anos ele recebeu um pouco menos que o Brasil, recebeu 2 ponto alguma coisa. A Argentina nem se fala, é 1,7. Tá? O México, 2,7, a Argentina, 1,7. A Argentina, não preciso explicar, para quem está assistindo, razões óbvias. Então é o seguinte, o Brasil ele já é um grande... atrai muito capital estrangeiro. Mas ele atrai pelo seguinte, o mercado interno ele é muito elevado. Né? E também atrai, o que eu digo, historicamente o Brasil atraiu pelos motivos errados. Por quê? Os investidores iam ao Brasil, investiam, porque como a gente tem uma tarifa de importação elevada, a empresa que entra no Brasil estava protegida, tinha aquele mercado cativo para explorar. Não tem concorrência externa. É muito mais fácil para a Volkswagen entrar no Brasil e vender no Brasil do que exportar, porque ao exportar,
a tarifa de importação é tão elevada, é 35 a média sobre veículos, que se ela não tiver no Brasil, ela não vai vender e a sua concorrente vai. Então, historicamente, o Brasil atraiu muito investimento pelos motivos errados, eu digo. Então, agora vem melhorando. Tem havido uma crescente conscientização da indústria brasileira, que hoje é o seguinte: aqueles setores que estão integrados às cadeias globais de valor de suprimento no Brasil, indústria do agronegócio, né? Alguns setores da indústria de transformação, eles são muito mais dinâmicos, né? E não tem jeito, assim, ou é pelo amor ou é pela dor. O Brasil vai gradativamente abrir a economia, porque a economia brasileira não se sustenta, ela não é produtiva se não se abrir. E ela vem gradativamente se abrindo nos últimos 2 anos, já vou falar disso, tá? Então, do ponto de vista de investimento, a gente tem o mercado consumidor, isso atrai muito. Mas o que a gente precisa fazer? Eu vou citar 3 elementos que, se a gente fizer, o Brasil vai atrair, na margem, muito mais investimento estrangeiro direto. A gente não pode se contentar que um país como Singapura, que é do tamanho, sei lá, da cidade do Rio de Janeiro, atraia muito mais investimento que o Brasil. A gente não pode se contentar que uma Irlanda, que os Países Baixos. O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Completar a acessão ao OCDE. Gente, a entrada do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para quem não conhece, é aquela cooperação que entre países que adotam as melhores políticas públicas baseadas em evidências, análise de custo-benefício. Esses países recebem, na média, muito mais investimento estrangeiro direto do que quem não está nesse clube. E o Brasil iniciou esse processo de acessão. É muito importante que o Brasil conclua esse processo, e eu estou seguro de que irá concluir. Porque no passado não havia um consenso sobre a acessão do Brasil ao OCDE, né? Os partidos de esquerda tinham uma outra visão. Hoje eu vejo cada vez mais um crescente consenso em relação à importância de o Brasil ser um membro do OCDE, tá? E a gente já está nesse caminho, eu creio que a gente deve concluir nos próximos anos. O último país a entrar, vocês viram recentemente, foi a Costa Rica. Então já temos Chile, né, México, Costa Rica, Colômbia. Todos esses países estão indo muito bem, obrigado. Claro, evidentemente que há pontos de melhorias, tem problemas, mas se vocês observarem, peguem todos, até o México. Pessoal, né, que o México tem crescido relativamente pouco. Vou pegar 2 indicadores. 3. Abertura da economia. Mas a abertura da economia é um fim, não é um meio para um fim. Então, vamos pegar IDH, Índice Gini, que mede a desigualdade econômica. Produtividade, vamos pegar 3, produtividade. Produtividade, Índice Gini e IDH, todos públicos, 2 cliques, qualquer um acessa. Todos eles o Brasil perde para esse país. Perde para o México, perde para a Costa Rica. Para o Chile nem se fala, né? O Chile ainda é a estrela da América Latina, e perde para a Colômbia. A Colômbia, inclusive, tem crescido a médias muito elevadas e tem, a despeito das manifestações, claro, aqui também, reduzida a desigualdade, que é um processo longo, não é da noite para o dia, né? Eu sempre falo, desenvolvimento econômico não existe por elevador, é só por escada, é um trabalho duro. Então, isso para dizer o seguinte, 3 pontos para ampliar os investimentos. Primeiro, entrada no OCDE, a gente vai concluir. Segundo, melhorar o ambiente de investimentos no Brasil. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Pega o Brasil no Doing Business, o ambiente de negócio do Brasil. A gente está na posição 124 do mundo, dos 193 países. Se a gente conseguisse, com base em parâmetros objetivos, elevar de 124 para 50 primeiros, o Brasil receberia, na margem, em termos relativos, muito mais investimento estrangeiro direto, mas muito mais. Eu estou convencido disso. E o terceiro, não igualmente importante, é o Brasil concluir, e esse acordo, eu representava o Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e era o negociador-chefe desse acordo. É um acordo global de facilitação de investimentos que vai harmonizar uma série de regras para atração de investimentos. Esse acordo deve ser finalizado nos próximos 2 anos e tenho certeza que esse acordo também irá ajudar a atrair, na margem, mais investimento estrangeiro direto para o Brasil. Só essas 3 iniciativas que eu mencionei já vão contribuir para o Brasil se inserir mais nessa economia internacional.
Eu, como já estou estourando no tempo, eu quero deixar tempo para as perguntas. Existem outros aspectos, tá? Por exemplo, a gente tem que ter uma estratégia internacional, eu só vou mencionar, não vou entrar muito, de inovação e de inserção em padrões de propriedade intelectual. Também, no meu tempo em Genebra, eu representei o Brasil junto à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é uma organização importantíssima. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala de patente. Patente é uma proxy de inovação, tá? Não é um sinônimo perfeito, mas é uma proxy. Vou dar um dado para vocês. De novo, todos os países que chegaram lá abriram a economia e investiram em inovação, em ciência e tecnologia, por meio de um sistema patentário, né, de propriedade intelectual, que não é só patente, tem desenho industrial, né, você tem marcas, você tem indicação geográfica, e que o Brasil vem melhorando muito o seu sistema de propriedade intelectual. Mas, para vocês terem uma ideia, a China, o ano passado, ultrapassou os Estados Unidos como a maior depositária de patente mundial. Tá? É só entrar em WIPO, World Intellectual Property Organization, de colocar patents, China, a China ultrapassou. Isso é de um simbolismo. Isso quer dizer o seguinte, a China, ao depositar mais patente que os Estados Unidos, que é uma proxy, ela inova mais que os Estados Unidos. Ela que já copiou muito, né? Lembra que a China era vista, ainda é acusada de copiar? Copiaram muito mesmo, mas hoje eles estão do outro lado. Eles já inovam. E eu vi com os meus próprios olhos os chineses mudando de posição entre 2016 e até o ano passado na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Eles tinham uma postura, eu peguei essa transição, que eles passaram a ser uns defensores do sistema de propriedade intelectual, evidentemente, porque as empresas deles são inovadoras. Então, o Brasil precisa ter uma estratégia de inovação / ciência e tecnologia / propriedade intelectual e outros temas, eu diria comércio eletrônico, inteligência artificial, são temas mais complexos, me demandaria muito tempo, poderia falar 1 hora sobre cada um deles, eu vou encerrar por aqui. Mas o importante, em primeiro lugar, analisando todos os países que se inseriram de forma exitosa na economia mundial. Né? Eles têm uma macroeconomia arrumada, país com dívida PIB elevada, com inflação elevada, não cresce, não cresce. Tá? E com problema nas contas externas, não cresce. Então, isso o Brasil conseguiu resolver. Então, tem que ter boas instituições, que é toda uma discussão. A gente teria que fazer 3 seminários desse. É um tema muito interessante, um tema que eu tenho estudado muito. A maior integração à economia mundial. O Brasil tem que se integrar mais. E aí eu vou deixar aqui, 3. Eu acho que o Brasil tem que olhar. O Brasil já fechou um acordo com a União Europeia e com os 4 países ricos europeus que chamam European Free Trade Association, que é Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. São aqueles países tão ricos que esnobam a União Europeia. Você quer entender que bloco é esse? São os países mais ricos que os europeus. Nós já assinamos, nós já concluímos, falta assinar e falta ser aprovado pelo Congresso. No Brasil, nos países europeus, eu estou convencido que, a despeito da fumaça política, vai ser concluído nos próximos 2, 3 anos. Os interesses são muito grandes. Nós temos que concluir, já estamos negociando um acordo com o Canadá, com Singapura, com a Coreia do Sul. Temos de concluir. E eu diria mais 2 que são 3, são extremamente relevantes. 3 ou 4. Os mais relevantes deles, com os países da ASEAN, do Sudeste Asiático. Esses países vêm crescendo muita demanda por produtos agroindustriais do Brasil. As economias são muito complementares. A gente precisa firmar um acordo econômico comercial amplo com os países da ASEAN. Urgente. Esse é o dever de casa. Com os países da África. A África acabou de firmar uma área de livre comércio do continente africano. Depois busquem. O Brasil precisa olhar para a África. A África, na média, ela tem crescido acima dos países emergentes nos últimos 15 anos. E o Brasil exporta os bens de maior valor agregado, sobretudo no que a gente faz melhor, que é o setor agroindustrial. A gente vai vender os tratores, as colheitadeiras, os defensivos agrícolas, insumos, nas 2 partes da cadeia, mainstream, downstream, para os africanos. É muito importante olhar para a África. Tá? Então, firmar um grande acordo de livre comércio com os africanos, com o Sudeste Asiático, com o Reino Unido, seria importante, que agora o Reino Unido saiu seria importante firmar com o Reino Unido, tá? E com o Japão.
O Japão é um parceiro muito importante, um grande comprador de bens do Brasil. Figura entre os 5 maiores compradores do Brasil, seria importante. Tá? Eu concluiria por aí, e o Brasil, evidentemente, desenvolver essa estratégia, ter uma estratégia clara. Né? Se você não sabe onde quer chegar, aí não adianta o vento, o barco vai para qualquer lado. Agora, então, obrigado, prazer. Eu espero não ter sido muito confuso, ter deixado aqui uma mensagem clara da importância da integração à economia mundial. É o nosso grande dever de casa e seria bacana a gente abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigado. Creio que a palavra vai para o presidente do evento, né? Vai para o presidente da entidade. Sim, né? Então, agora... Não, agora a gente poderia fazer as perguntas. O professor Soares tem alguma pergunta para fazer? Olha, eu tenho várias considerações e, inicialmente, agradeço muitíssimo o convite de poder participar deste evento, por várias razões, e dentre elas, isso me honra por estar trabalhando com vocês uma atividade dessa grandeza. Além disso, de poder conhecer pessoalmente o Dr. Samo e ter ouvido o que eu ouvi. Nós temos já uma tradição que se diz, isso não é novidade para ninguém. Nós temos uma escola de diplomacia. Não é o Instituto Rio Branco, é uma maneira que o mundo identifica de como fazer diplomacia ou como atuar na diplomacia. E isso depende da qualidade, ou melhor, do alto nível que existe no nosso diplomatas. Por que eu estou começando com essa abordagem? Porque o Dr. Samo é espetacular o alto nível das suas reflexões. O senhor apresentou inicialmente, podendo fazer uma pequena leitura do percurso que o senhor trouxe. O senhor disse, não fui muito confuso. Não, o senhor não teve transparente, uma clareza espetacular, uma transparência que, independentemente de alguém ser economista, acompanha o seu raciocínio e entende aonde o senhor quer chegar. O senhor fez uma leitura rápida de qual é o percurso econômico das políticas econômicas, dos modelos econômicos, da ação econômica que o Brasil teve internamente, numa história breve e recente. O senhor mostrou quais são as nossas grandezas, quais são as estratégias que são necessárias, e o senhor trouxe principalmente indicativos de quais são os caminhos que nós podemos seguir. Onde que isso traz, se torna espetacular, para que todos possam ouvir e entender. É muito comum nós ouvirmos de analistas a expressão de que o Brasil é um país condenado a ser o eterno mais ou menos. O que o senhor apresentou aí é que o Brasil vai se tornar grande independentemente das suas fragilidades. Por quê? Porque ele terá que ser arrastado, e já existem pessoas com capacidade de entender quais são os principais objetivos estratégicos que o Brasil deve ter. E, nesse momento, ele tem que fazer uma certa lição de casa. O senhor até já deu indicação. Na lição de casa, e aí nós não vamos discutir, porque seria até constrangedor, porque o senhor é um diplomata de carreira e o senhor presta um serviço, é um servidor do Estado brasileiro. Mas não vamos nem discutir aqui nesse momento as questões que envolvem quais são as mudanças estruturais que nós precisamos. Mas já deixou muito claro, nós precisamos fazer determinadas mudanças estruturais por uma razão simples, porque se nós não fizermos essas mudanças estruturais, nós não teremos capacidade de atrair os investimentos. E se nós não tivermos capacidade de atrair os investimentos, ou se nós o fizermos pelas razões erradas, nós não vamos nos integrar na economia mundial, integrando na cadeia produtiva e, principalmente, nos integrando de forma complementar com as demais economias que estão olhando para nós, estão dizendo, pelo amor de Deus, venham até aqui, que nós queremos conversar com vocês. É interessante, porque quando o senhor falou isso, e o senhor disse, temos que completar com a OCDE, mas completar com a OCDE traz de imediato reformas estruturais e institucionais que o Brasil tem que ter. E isso alguém vai ter que fazer a qualquer momento. Se não fizer, nós estaremos fora. E estar na OCDE é um selo de qualidade. Está dizendo, com ele eu posso tratar, por várias razões. Primeiro, é confiável. Segundo, tem capacidade de receber os investimentos.
Terceiro, tem capacidade de interlocução. E quarto, vai ter complementariedade em todos os diálogos que nós participamos. É o primeiro ponto. Segundo ponto que o senhor trouxe, isso é espetacular. Inclusive, eu vou até lhe dizer, eu vou lhe convidar para participar de uma entrevista no programa que nós temos. Tá? Mas o segundo que o senhor fala é concluir... Desculpa aqui. Eu anotei tantas coisas aqui, deixa eu ver. Brasil, primeiro, integrar na OCDE. Segundo, melhorar o ambiente de negócios. Também são reformas estruturais que nós precisamos fazer. Isso nós vamos ter que atuar cedo ou tarde, independentemente do governo que está, do governo que virá, o governo que nos antecedeu, isso vai ter que ser feito. Isso independe de governo, isso parece que é uma política de Estado que nós temos que ter. Como é que nós vamos retirar aquela carga gigantesca que existe no cidadão brasileiro, que existe principalmente naqueles indivíduos que são os empreendedores? Nós temos que retirar essa carga para poder criar um ambiente propício a negócio. Ora, se você faz isso, você automaticamente é quase que imediato. Você também está estimulando o setor de ciência e tecnologia e principalmente a inovação, porque você vai exigir, e dando liberdade para a sociedade, que a inovação venha exatamente para empreender. Empreender. Olha que coisa curiosa. Eu estava vendo um dado muito recente, num diálogo que eu tive com um analista, e o que nós falávamos era: se nós não resolvermos o problema de simplificar as ações dos empreendedores, nós nunca vamos ter inovação. Por qual razão? Porque a tendência natural dos grandes que já estão consolidados não é investir na inovação, porque eles já têm o mercado conquistado. Quando você cria, dinamiza e permite que haja uma economia concorrencial, é naquele que quer entrar no mercado para competir com quem já está consolidado que você vai ter, eu tenho uma nova ideia. A partir de agora, eu quero colocar essa ideia no mercado e vou conseguir, se não ganhar de ninguém, eu vou conseguir pelo menos sobreviver. Ou seja, o senhor falou aqui, melhorar o ambiente de negócio. E no final, concluir o acordo o acordo de facilitação de investimentos. Olha que coisa curiosa. Para ver como a maneira como o senhor pensa é tão estratégico e é tão de alto nível, porque o senhor juntou as questões que diz respeito às reformas estruturais das instituições que tratam das relações sociais, das relações políticas do Brasil, reformas estruturais que são necessárias para criar um ambiente de empreendimentos, e aquele da conta dos acordos que vão nos beneficiar, e até no seu artigo foi impressionante, porque no seu artigo o senhor mostra toda a participação do Brasil e como o Brasil foi ativo ali, certamente por causa da sua participação ali, que tem uma mente privilegiada e já estava olhando para o futuro. Por qual razão eu estou falando isso? Basicamente, eu queria fazer uma única pergunta para o senhor, que é uma pergunta que eu vejo de estrategista. O senhor praticamente montou o quadro. Eu peço até que aqueles que, porventura, estiverem assistindo ou vão assistir a gravação, que ouçam o que o senhor falou aí, porque o senhor montou um quadro de programas de governo, inclusive trazendo um elemento que talvez tenha passado batido para algumas pessoas, não para o pessoal do IBMEC, que o senhor falou, políticas públicas baseadas em evidência. Isso é a grande novidade, é o elemento que se faz, que se você faz políticas públicas baseadas em evidência, você faz programas de governo que são baseados em contatos concretos com a sociedade e você tem como combater os desvios e tem como buscar e permitir a transparência. Até nisso o senhor trouxe o assunto, ou seja, o senhor está no ápice da reflexão sobre como consertar um país. A pergunta que eu lhe faria é, tudo bem, nós vimos aí, e essa o senhor traz uma mensagem de grande esperança, mas nós estamos numa situação em que a gente percebe uma China avançando, e outra coisa que eu achei espetacular, da minha perspectiva, peço desculpas se outras pessoas discordem, mas espetacular quando o senhor falou assim, a China age dessa maneira, eu não tenho que me preocupar em fazer juízo de valor, isso é raciocínio estratégico. Cabe a nós fazer um raciocínio estratégico para não confrontá-la, mas para se tornar um interlocutor de alto nível. E o senhor disse, nós temos uma capacidade maravilhosa que é na mediação. Eu lembro, eu estou estendendo muito porque a sua exposição foi espetacular, então me despertou muitas coisas. Eu me lembro que quando se discutia da capacidade do Brasil entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e uma vez eu estava num debate, dei uma entrevista lá em Brasília, e na hora que me perguntaram, eu disse, olha, eu particularmente tenho que verificar quais são os custos
isso significa ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Mas são 4 elementos que tem que se levar em consideração. Primeiro, o poder excedente, que pode ser medido na capacidade militar, e um aspecto. Nós não temos isso, apesar de termos combatentes de alto nível. Isso não se discute. Nós temos combatentes espetaculares. 2, capacidade econômica. Mas a capacidade econômica não é medida apenas por um PIB ou para um segmento da economia. Isso vai ter que ser medido pela inserção na cadeia produtiva global. Nós também não temos ainda. 3, posicionamento geopolítico. É mais relevante a Índia do que o Brasil. Mas nós temos um fator que poderia nos credenciar para tanto, que é uma capacidade de mediação, exatamente pelo alto nível da nossa diplomacia. Quando nós falamos disso e colocamos nesse cenário, e pensando a questão da China como interlocutor, queira ou não queira, a China é agressiva, no bom sentido, no ambiente de empreendimentos. Elas empreendem, elas vão para empreender mesmo. Não me parece que nós temos condição de confrontar a estratégia chinesa, que é baseada naquele modelo de raciocínio do jogo do Go. O que é que o Go faz? Trabalha com o fator tempo e trabalha com a ocupação de espaço. Não ganha aquele que derrota, destrói, magoa, bate e humilha o outro. Ganha aquele que prevalece na ocupação dos espaços. Não me parece que nós tenhamos condição de competir. Até mesmo que a China, em muitos aspectos, nas suas estratégias de investimento, a forma como ele faz, tem um termo que foi utilizado até pelos críticos da iniciativa do cinturão e da rota, o cinturão estrada, que dizia assim, é a diplomacia da armadilha da dívida. Aplica-se, faz-se o investimento e coloca-se os ativos como a garantia dos investimentos daqueles empréstimos que foram feitos. Ou você ganha, ou melhor dizendo, ou você ganha mais ou menos, ou nós ganhamos a totalidade. E se você ganhar mais ou menos, nós estamos ganhando também. Não me parece que nós tenhamos condição de enfrentar isso. Se o senhor poderia fazer uma reflexão maior sobre este ponto, como que nós poderíamos fazer uma interlocução com a China, respeitando os chineses, que nunca foram um povo agressivo, muito pelo contrário, a sua história de diplomacia são um povo de defesa, eles se defendem, nunca foi um povo agressivo, afastou as armas, mas se preparou, mas escolheu a economia e a diplomacia pública para atuar, ok? Que está avançando no mundo e, sinceramente, eu, como o senhor, eu acho que a China vai dominar o processo histórico. Não sei por quantos anos, por quantas décadas, mas está destinado que ela vai dominar o processo histórico. Além disso, que tem realmente um posicionamento estratégico, não vou dizer agressivo agora no sentido que é para retirar a parte da violência, mas tem um posicionamento estratégico objetivo e vai ocupar os espaços. Quais seriam as fórmulas para negociar com a China, com todo esse respeito que é necessário, sabendo que os chineses não estão fazendo aquilo porque são maus, estão fazendo a maneira como agem, porque eles realmente têm consciência do que querem e fazem o planejamento de longo prazo. Quais seriam as fórmulas que o senhor daria? Que o senhor apresentaria? Marcelo, primeiro, queria te agradecer demais. Eu gostei muito das suas considerações. Obrigado. Vou fazer de questão aqui de passar meu WhatsApp e meu e-mail, meus contatos para todos vocês. Não vamos estreitar laços, porque essas suas considerações me soaram, primeiro, altíssimo nível e eu acho que pode dar início, a gente pode ter início a um debate que eu acho que é importante o Brasil ter. E aí eu vou começar, eu vou responder objetivamente o que você ponderou, que você colocou. Primeira coisa, mais importante que o Brasil realizar acordos com o mundo é realizar um acordo com si próprio. O que a gente quer? Né? O que a gente quer ser? O Brasil, há 40 anos, já não está muito claro. Ele não seja em razão de divisões, clivagens políticas domésticas, seja em razão da falta de pessoas que pensem o país, né? Que sejam patriotas do bom sentido, não é um patriotismo xenófobo, um patriotismo com humanismo, que esse é o papel do Brasil. O Brasil é um país receptor de imigrantes. Eu digo que é fácil ser diplomata brasileiro. Você fala que é diplomata brasileiro, o pessoal ama o Brasil. E eu, antes de ser diplomata e viajar o mundo, e morar em diversos países, eu tinha a impressão, isso é todo o país. Não é. O Brasil ele tem um soft power natural, um poder brando de atração, que é impressionante. A gente tem que capitalizar em cima disso.
E aí, antes de voltar aqui para a China, para as suas considerações, eu não posso deixar de falar, por exemplo, o Brasil é o país mais bem posicionado no mundo, eu deveria ter mencionado, nessa estratégia internacional, quando o tema é meio ambiente. A gente é uma potência que eu chamo de agroambiental. Agroambiental. A gente tem um calcanhar de Aquiles, que é fácil de resolver, que é a questão do desmatamento ilegal, mas em termos de matriz energética limpa, de uma agricultura sustentável, sustentável os 3 pilares, econômico, social e ambiental, a gente é imbatível. A gente é imbatível. E o Brasil... Desculpa eu lhe interromper, doutor, só para ver. Recentemente eu estava conversando, tem mais ou menos tem uns 2 meses, mais ou menos, eu estava conversando com... Não, tem um pouquinho mais. Eu estava conversando com o deputado Alceu Moreira, que é o responsável, ele é o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. E ele falando lá que, nos cálculos que eles estavam fazendo para tentar dinamizar ou tentar estimular ainda mais o nosso agronegócio, que o senhor falou dessa questão, ele disse, nós somos agroambientais. Falou exatamente como o senhor falou. E disse mais, hoje nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas tranquilamente. A nossa perspectiva é, em 10 anos, estarmos alimentando entre 3 e 4 bilhões de pessoas, sem precisar de fazer nada daquilo que nós somos acusados de fazer. Não existe. É só tratar de ir atrás dos ilegais. Desculpa ter lhe interrompido, mas só... Não, imagina, a sua intervenção foi muito pertinente. Eu sempre digo o seguinte, e aí a propósito desse assunto, uma coisa que não é óbvia em economia, mas que funciona, de 100 economistas, 100 concordam, é a chamada vantagem comparativa. É que as pessoas pensam em vantagem comparativa e pensam numa coisa estática. Não é. As vantagens comparativas são dinâmicas. Quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando da agroindústria. Se você tem um ambiente de negócios propício ao negócio, uma qualidade, uma educação de qualidade, investimento em ciência e tecnologia, naturalmente, aqueles fatores de produção do agronegócio, que é a nossa vantagem comparativa, ele vai agregando valor. Não é à toa, olha, e aí eu posso dar vários exemplos, né? Vários. Não é à toa que você está estourando no Brasil agora chamadas agritechs, empresas de agricultura relacionadas à tecnologia. A gente tem vários unicórnios já no setor do agronegócio. É que as pessoas pensam no Brasil exportador de café. Não, hoje o Brasil ele exporta uma miríade de produtos. Qual que é o nosso dever de casa? É aumentar, subir no valor agregado nessas cadeias que a gente já faz muito bem. Em vez de só vender lá a carne mais barata, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, porque eu trabalhei com isso. A Austrália, para o mesmo pedaço de carne, ela ganha 10 vezes mais, 8. Por quê? Porque tem um marketing, tem uma estratégia da carne australiana. A carne do Brasil não perde para nenhuma do mundo, muito menos a australiana. A gente precisa trabalhar em agregar valor com marketing, com a imagem, tá? A gente não perde para nenhuma, não tem. Então, isso só para dar um exemplo. E aí, vou dar outro exemplo. A Nespresso deveria... Cadê as Nespresso brasileiras? A gente tem espaço para isso. O maior valor agregado não é o grão de café, é a cápsula, é a máquina, é a cápsula. A gente tem um espaço, gente, infindável para agregar valor no agronegócio. Olha, eu não tenho nada com o agronegócio, mas é algo que, eu digo, as vantagens comparativas elas são dinâmicas. Que as pessoas pensam, o Brasil vai exportar grão de soja, só grão de soja. Não, e aí é a estratégia do governo, para pensar, e não é estratégia de campeão nacional, é ter um ambiente de negócio, está lá entre os 10 do Doing Business, infraestrutura, do jeito que o ministro Tarcísio está fazendo. Imagina se a gente tivesse o ministro Tarcísio há 50 anos. O que seria o Brasil? Infraestrutura de qualidade, concessão para o setor privado, investimento em ciência e tecnologia, e os fatores de produção eles vão se alocando para onde são mais eficientes. Não precisa escolher campeão nacional. Ainda que queira escolher um ou outro, né, por orgulho. Eu tenho orgulho, é claro que eu tenho orgulho da Embraer ser brasileira, mas por um país ser desenvolvido, ele não precisa exportar avião. Vou falar do Chile aqui rapidinho, porque são tantos assuntos antes de ir para a China. O Chile, metade de tudo que ele vende é de um produto chamado cobre. Tá? Cobre. E com esse cobre, ele mantém as contas externas equilibradas, ele consegue investir em infraestrutura, que é a infraestrutura que é maravilhosa, em termos relativos, mais em ciência e inovação que o Brasil, eles patenteiam em termos relativos mais que o Brasil,
E, gradualmente, você vê que a economia chilena ela vai ganhando dinamismo em outros setores, vai se espraiando. Começou com o cobre, ainda o cobre é importante, mas não é o cobre tão somente, porque o setor de cobre só emprega 2% da população. A produtividade da economia chilena, você pode ver, é altíssima, tem sido altíssima. Ou seja, de onde vem? Tem um espraiamento, porque eles investem em ciência, tecnologia, educação, mas começou com cobre. O Brasil, idem, começa lá com a soja em grão, depois vai farelo, depois o óleo, e aí vai subindo nas cadeias de valor. Além do produto, a jusante e você vai lá, a máquina, os insumos, enfim. Aí isso é infindável, esse assunto. China. Olha, a China é o seguinte, como a gente tem como se relacionar com a China. Aliás, uma coisa muito interessante, né? Eu negociava muito com os diplomatas chineses. E a gente se torna amigo, né? A gente sabe separar as coisas. Você convive 4 anos, os chineses sempre iam jantar lá em casa, os americanos, e a gente tem essa capacidade. Por ser brasileiro, a gente entende todo mundo. A gente consegue conversar com países super desenvolvidos e países muito humildes. E eles gostam muito da gente. Então, os chineses falam, na visão deles, eles não vão se tornar a maior potência, eles vão voltar para o lugar de origem deles, que eles foram, e eles são muito claros, até 1850, até século XIX, início do século XIX, quando a Inglaterra emergiu, eles foram a grande economia do mundo. Então, para eles é mais do que natural, eles estão voltando para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Isso os chineses sempre me falam, então é muito interessante. Como lidar com os chineses? Olha, tem 2 visões de mundo. Depois eu vou para a resposta bem objetiva. Hoje tem 2 visões predominantes de mundo. Uma, né, a visão mais realista de relações internacionais, capitaneada por um autor chamado, vocês podem procurar no YouTube, é um debate fantástico, chama John Mearsheimer. Mearsheimer, ok. E ele fala o seguinte, olha, os países buscam poder e não importa, a China é uma potência em ascensão, os Estados Unidos é uma potência status quo, vai haver conflito. Talvez, inclusive, militar. De um outro lado, você tem um autor também de relações internacionais, muito famoso, de Harvard, que é o Joseph Nye. O Joseph Nye fala, não, Mearsheimer, sabe onde você erra? Que, diferentemente da Guerra Fria, em que as economias norte-americanas e chinesas não estavam interligadas, a interdependência econômica sino-americana é a maior do mundo. São os maiores parceiros comerciais, a China é a maior investidora nos Estados Unidos. Então, isso que você está dizendo, que vai haver um conflito, inevitavelmente, não vai ocorrer porque a interdependência econômica não vai deixar. Perfeito. Quem está certo nesse debate? Eu, na minha humilde visão, tendo a achar que, com certeza, nos próximos anos, que há um consenso suprapartidário nos Estados Unidos hoje de ter uma posição mais dura com a China, mas eu não creio que chegará a conflito militar. Eu creio que a interdependência econômica ela é tão forte, um precisa tanto do outro, são irmãos siameses, que acho muito difícil, posso estar enganado. E, nesse contexto, como nós, brasileiros, devemos lidar? A gente já está ganhando muito com a ascensão chinesa. O Brasil não tem problema de contas externas, não tem problema de balanço. Olha transações correntes, acabou de sair, a gente está muito confortável. Não tem. A gente deve lidar com a China de forma muito pragmática. Como? Chineses querem investir no Brasil, a gente está com o maior programa de privatização e concessão do mundo, atrair investimentos chineses, sim, é claro, a gente elabora um edital, o ambiente regulatório é a gente que elabora, com todas as precauções necessárias. A Huawei vai deixar entrar? Por mim, sim. Vocês protegem como quiser, assim, na hora de formatar o edital, mas não tem por que bloquear. Agora, também não ser naive, não ser... Assim, os chineses competem com a gente aqui na América do Sul, na África, e aí competir. Como competir? A maior competição é melhorar o ambiente de negócios internos. É ter uma macroeconomia, ter uma baixa dívida PIB, ter uma alta relação investimento-PIB, tornar o Brasil mais competitivo, ter uma boa infraestrutura, ter um bom capital humano. Esse é um. Outro, a gente é um país ocidental, a gente acredita na democracia, ninguém vai tirar isso da gente. É a gente ser inteligente. Por exemplo, a gente está no G20. O G20 é um bom comitê, onde estão as maiores economias do mundo,
para pressionar a China naquilo que nos interessa pressionar. Mas a gente não pode dar a cara a tapa. Deixa os Estados Unidos e a União Europeia e a gente vai ali junto com eles, quietinho. A gente não precisa estar no fronte da cara a tapa. A gente tem que ser mais O inteligente. senhor foi muito claro no seu artigo, tanto que eu estou pegando o seu artigo, estou espalhando para todas as pessoas que eu posso distribuir. Isso é muito claro, aproveitar e saber utilizar esses fóruns internacionais, porque ali a nossa habilidade diplomática vai prevalecer. É interessante que o senhor falou, todo mundo gosta. De vez em quando eu falo brincando com a meninada, quando eu estive na Rússia, foi a coisa mais curiosa do mundo. Você chega tentando falar inglês, as pessoas fecham a cara porque não sabem quem você é. Aí você disse que é brasileiro. Elas adoram, os russos adoram. A gente estava no Kentucky Fried Chicken, eu fui lá no Kentucky. Aí, quando eles falei que era brasileiro, eles resolveram, para me ajudar, porque eles não falam inglês e eu não falava russo, eles resolveram botar uma escada, pegaram 3 pessoas para apontar cada produto que eles estavam lá para dizer o que era e pegavam uma moeda em rublo e mostravam para mim o que correspondia. E diziam o que correspondia porque era brasileiro. Quando eu estava na saída, eu vi um cara com a camisa do Lev Yashin, aí, que estava lá fazendo o Protect Bag. Aí eu falei, Lev Yashin. Aí eu falei que era brasileiro. Nós ficamos 15 minutos conversando, sem eu falar russo, sem ele falar português, só gesticulando, em uma fila gigantesca. Ele dizia, não precisa. E ficava lá, porque é brasileiro. Ou seja, aquela pecha de que nós somos vistos como marginais, isso não é assim. Eles nos veem como agradáveis e como possíveis irmãos. Isso nós não estamos aproveitando. Com todo respeito, por ter interrompido. Não, é isso. Olha, veio muito a calhar. Eu fui muitas vezes para a Rússia, talvez tenha sido o país. A Rússia, os BRICS em geral, esses povos amam a gente. E não é só a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia. Eu digo, ser brasileiro é um cartão de visitas que abre portas e a gente tem que saber aproveitar isso de forma inteligente, sem antagonizar. Aí você me pergunta, Samu, você durante seu período no OMC, há vários temas que o Brasil diverge da China, mas de forma muito respeitosa, de forma inteligente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente divergia, mas eu não levantava a plaquinha para criticar. O que eu deixava o americano criticar. Eu deixava o europeu. É lógico, isso é diplomacia, gente. Tem que usar. Eles já faziam serviço sujo. É isso. Eu estava lá, eu tinha os talking points de Brasília, critica, mas como eu já sabia, eu já conversava antes com os americanos e europeus, eu falei, eles vão fazer o serviço sujo, eu não me disponho, e pronto. Porque com meia dúzia de países, como a gente precisa de consenso no OMC, se um país discorda, por que eu vou me dispor? Só para aparecer? Não vou. E olha, a gente pode usar essa estratégia, a gente usa no OMC, no G20, a gente vai usar futuramente na OCDE, a gente já usa na ONU, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A gente tem que ser pragmático e saber o que é muito importante. Eu acho que muita gente se esquece. Antagonizar essa questão de lutar contra... A gente não é uma grande potência militar. A gente tem que saber qual é o nosso contexto, qual é o objetivo da diplomacia econômica do brasileiro, é melhorar o padrão de vida do brasileiro. E, para isso, é mais comércio, é mais investimento com quem quer que seja e manter boas relações com todos. Os chineses ou outro povo tomou alguma iniciativa com as quais nós discordamos, são diferentes dos nossos valores. Não é falando grosso, não é assim que funciona. Nas relações internacionais, não é assim. Eu sei que as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas gostariam que o Brasil fosse lá e desse de dedo de rixa. Só prejudica o próprio brasileiro. Porque eu, como diplomata brasileiro, eu estou pensando como aumentar o bem-estar do brasileiro. E, pelo contrário, o Brasil é o país, por natureza, da diplomacia. A gente gosta de dialogar, de mediar. A gente é o que a gente chama de honest broker, ou seja, aquele país que os outros países recorrem para mediar conflitos, seja no plano econômico, seja em outros planos. A gente deve manter isso. Essa é a minha visão, humilde visão. Em relação à China, então, eu creio que é por aí. A gente tem que manter essa relação pragmática, de respeito mútuo. O mais importante não são os chineses, é saber o que a gente quer dos chineses. Vou te dar um exemplo, Marcelo. Perfeito. Existe uma comissão de alto nível, eu participava quando eu estava em Brasília, antes de ir para Genebra, é a COSBAN,
é uma comissão estratégica entre China e Brasil, sino-brasileira, para discutir aspectos relacionados a comércio e investimentos. E o Brasil, eu me lembro muitas vezes, o embaixador brasileiro ia lá e falava para os chineses, poxa, a gente só está vendendo farelo de soja e minério de ferro, a gente quer vender mais produtos manufaturados. Os chineses falavam, tá, mas o que vocês querem que a gente faça? Nosso mercado é relativamente aberto. Assim, isso depende de vocês, Brasil, da competitividade brasileira. O que vocês querem? É claro, tá? Não vamos ser ingênuos que eles colocam muitas barreiras, sim. Os chineses não são bobos, não. Mas nós não somos também. Agora, como isso é uma meia, né, não é uma meia balela, também é uma meia verdade. A gente precisa melhorar a nossa competitividade interna. Isso ninguém, eu acho que no Brasil hoje, há um consenso. Até o pessoal da CNI, com quem eu tenho um ótimo diálogo, já perceberam isso. Então, os nossos empresários, né, que sempre foram muito reticentes em relação à abertura da economia, eles, na verdade, né, a CNI e a Fiesp, historicamente, como se beneficiam de um mercado fechado, claro que eles querem manter essas regalias, mas eles estão se dando conta, estão percebendo que hoje, como a gente está no mundo em cadeias globais de suprimento, quando eles se integram com outras empresas, com as empresas de outros países, eles ganham mais. Hoje é um mundo de parcerias. E isso, à medida que eles mudam a própria percepção, isso facilita para o governo abrir a economia, se integrar mais à economia mundial. Então, isso, à medida que vai mudando essa percepção, o governo vai ter mais apoio político para promover essas mudanças. Agora, um outro ponto que eu gostaria de sublinhar, que é importante, inclusive, eu escrevi um artigo, antes de eu ser diplomata, eu não contei para vocês, eu era do IPEA, eu fui pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E eu escrevi um artigo, acho que até está na internet. Vou anotar aqui e procurar também, vou distribuir já para a meninada e distribuir para todo mundo. Uma universidade lá, Uniceub, o Mercosul de Geometria Variável, algo assim. E já em 2009, eu advogava o fim da decisão 3200. Deixa eu falar em português, claro. Quem não conhece o termo técnico, o Mercosul foi uma iniciativa do Brasil, brasileira e argentina, muito bem sucedida. Depois que Espanha, que a gente voltou para os vizinhos, expandiu o mercado, atenuou as tensões militares que já existiram durante o período passados. Então, foi um sucesso. Só que, com o passar do tempo, a gente, por meio dessa decisão que chama 32/00, a gente criou uma união aduaneira. E por meio dessa decisão, a gente diz o seguinte, a gente só pode negociar acordos comerciais em conjunto. Isso, no início, foi muito bom, mas hoje está mais difícil. Por quê? Porque é muito difícil você ter nos 4 países que são da União Aduaneira, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, governos que pensam da mesma forma. Por exemplo, atualmente a gente tem na Argentina um governo que defende uma visão mais voltada para o mercado interno. O Brasil quer se integrar à economia mundial. Então, em razão disso, antes de negociar com o Canadá, a gente tem que ficar negociando com os argentinos. Isso dificulta muitas negociações. O que o Brasil está propondo? Que a gente modernize, atualize a decisão 3200 para que os países possam negociar individualmente, para que o Brasil não precise, quando mais negociar em conjunto, adotar algumas flexibilidades. Isso vai nos dar mais agilidade para negociar acordos comerciais. Eu não sei se o senhor concorda, porque, independentemente de falar ou fazer elogios a tal ou qual a liderança política, não é esse o caso, mas foi brilhante a iniciativa de, não, vamos fazer o seguinte, para o acordo com a União Europeia, nós vamos negociar em conjunto alguns aspectos de respeito a valores de direitos humanos que dizem respeito a questões ambientais, mas nos aspectos comerciais, vamos negociar individualmente. O Brasil pode atuar, a Argentina, porque assim se solta da amarra. E é interessante porque as críticas que se faz ao Mercosul, e eu sou um crítico ao Mercosul, mas é um desenvolvimento. Porque a ideia do Mercosul, quando ela começou,
Só de ter conseguido fazer o Mercosul já se deslocou aquela quantidade de tropas que existia no Comando Militar do Sul, antigamente eu tenho a impressão que era o terceiro exército, não, o quarto exército, acho, que era o quarto exército. Aquela quantidade de tropas que ficavam lá foi deslocado para as fronteiras que têm problemas reais. Isso significa economia. Economia. Já resolveu o problema fronteiriço dali. Desloca-se para outras regiões que são necessárias e não para lá. E foi um sucesso real. E resolveu e hoje, com todo respeito, não é questão de saber quem é mais forte e quem é mais fraco. Tem que ser muito delirante para imaginar uma guerra entre Brasil e Argentina, porque, por incrível que pareça, o argentino odeia amar o brasileiro, porque é impressionante como eles gostam da gente. Olha. É impressionante. Quando eles vão debochar sempre, claro, né? É natural. Mas adoram. Então, eu concordo plenamente. Desculpa ter lhe interrompido, porque esse é um dado curioso. Porque ali, na estratégia que foi adotada para o Mercosul, União Europeia, foi maravilhosa. Não, questão comercial a gente negocia diretamente. E nas questões que dizem respeito a valores, porque a União Europeia ela vai exigir, tem um parâmetro, que aí nós podemos trabalhar coletivamente. Vamos trabalhar com o grupo. Isso é uma estratégia maravilhosa. Não sei se o senhor concorda. Concordo. Aliás, esse acordo, assim que ele for assinado, por exemplo, se o Congresso brasileiro aprovar e depois o Executivo ratificar, a gente não precisa que ele seja aprovado pelos demais países. Ele passa a viger no Brasil se somente o Brasil e, evidentemente, os parceiros europeus aprovarem, o Parlamento Europeu aprovar. Então, eu concordo que essa estratégia foi muito inteligente. Aliás, o nosso secretário de Comércio Exterior, o Lucas Ferraz, está fazendo um excelente trabalho. É um colega meu que está lá, ele é um professor da FGV. Aliás, esse é um outro ponto, assim, perpassando. Como o Brasil foi um país, isso para os estudantes do IBMEC, tá? É uma mensagem para os estudantes. Como o Brasil é um país que, durante décadas, teve problemas de inflação, e a gente tinha uma macroeconomia muito desarrumada, a maioria dos economistas brasileiros se especializaram em macroeconomia. Como o Brasil era e ainda permanece uma economia relativamente muito fechada, a gente tem pouco trade economists, economistas focados em comércio. Então, eu falo para os alunos que estão se formando hoje, se especializem nessa área. Eu fui para essa área numa época que quase ninguém... Eu me lembro que eu até escrevi um manual, depois o manual de economia. Hoje, quem quiser entrar no Rio Branco, é o manual de economia, eu escrevi com o Renato Bauman. Eu me lembro do Renato Bauman, que nós temos esse manual junto, era só ele e o Otaviano Canuto que falavam de economia internacional no Brasil. E muitas ideias eu divirjo deles, respeitosamente. Eu brinco que eu sou mais liberal do que eles, mas eu sou muito amigo de ambos. Mas, hoje em dia, eu quero incentivar que a gente tenha mais trade economists, tá? Economistas que se especializam em comércio nacional por duas razões. Primeiro, porque a demanda vai crescer e a gente precisa de gente especializada nesse setor. A gente precisa de mais massa crítica. No próprio governo, você tem uma massa crítica no Itamaraty, que é o responsável pelas negociações, e no antigo MIDIC, Ministério de Comércio Exterior e Indústria, que hoje é parte do corpo do Ministério da Economia, mas ainda são poucos. A gente precisa desenvolver mais massa crítica nessa área. E aqui, para finalizar esse meu comentário aqui, Marcelo, algo que você falou, um otimismo. Eu sou um otimista incontornável com o Brasil. Olha, só existem 4 países no mundo, deixa eu ver se são 5 países do mundo, não, deixa eu ver, 5 países do mundo que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais de 100 milhões de habitantes e um PIB de mais de 1 trilhão. Brasil, Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Só. O Brasil, ele já é grande, ele nasceu para brilhar. É incontornável o êxito do Brasil. Olha, o Brasil é que no Brasil as mudanças são lentas, graduais e seguras, mas se você observar, do ponto de vista de instituições e políticas públicas baseadas em evidência, custo-benefício, o Brasil tem melhorado. O Brasil, nos últimos anos, tem melhorado. A gente agora, recentemente, aprovou um Banco Central autônomo. O Brasil, daqui a alguns anos, se a gente conseguir o que eu chamo de formar consensos mínimos em relação à macroeconomia, as políticas públicas baseadas em evidência, e aí a entrada no CDE vai ser o divisor de águas. Eu sempre falo,
divisor de águas. É Eu algo que preciso conhecer uma das nossas professoras, a Daniela Alves, que ela está fazendo uma disciplina análise de políticas públicas e o ponto de partida dela é só faz política pública com seriedade quem faz políticas públicas baseadas em evidências, porque tem metodologia e tem técnicas. Exato. Isso é Tenho que conhecer. Exato. Eu preciso conhecer a professora Daniela. Com certeza. Marcelo, eu sempre digo, quando eu dava aula, eu dei aula no Rio Branco, né? Depois que eu passei em 2010, entre 2012 e 2016, eu fui professor assistente de economia lá. Eu falava, gente, porque em 2010, infelizmente, o discurso oficial era se a gente entrar no CDE, vai reduzir o espaço para a formulação de política pública. Eu falava, gente, mas é isso que a gente quer. A gente quer parar de criar jabuticaba e inventar a roda e usar o que já dá certo no mundo inteiro. São políticas públicas baseadas em evidências empíricas. Graças a Deus, o Brasil evoluiu muito e hoje eu vejo que há um consenso na classe política, independente, há um consenso que o Brasil deve entrar e eu tenho certeza que a gente vai concluir esse processo. Mas isso para dizer o seguinte, depois, assim, a gente já está nesse processo. Quando a gente concluir, isso só vai sedimentar algo que eu sou muito otimista com o Brasil. O Brasil vai sempre ser uma das grandes economias do mundo, né? Só aqui eu só vou fazer duas propagandas. Eu ainda estou no meio estou escrevendo 2 livros. É que o trabalho aqui me toma muito tempo. Um é justamente um pouco dessa conversa, que eu venho estudando esse tema há muito tempo, é criar uma estratégia de inserção internacional para o Brasil. O Brasil, deixar como eu vejo que o Brasil deveria se inserir. E interrompendo mais uma vez, mas respeitosamente, o senhor deixou muito claro na sua exposição, já no início, o senhor disse, o dado técnico-científico, pensando economicamente, mas da perspectiva do comércio, que nós podemos medir como que o Brasil vai ser grande, se inserindo na economia interna, por intermédio do comércio. Aí o senhor trouxe a fórmula muito simples. Some exportação que importação divida pelo PIB. Todos que são grandes, exceto aquele que tem um PIB gigantesco, estão na taxa X. A partir disso. Já deu, ali está. Todos. E digo mais, e aí um outro livro que eu estou escrevendo, que tem muito a ver com a nossa discussão aqui, Marcelo, é que o Brasil, ele está entre 5 grandes, mas o Brasil, e é o título do outro livro, o Brasil é o herbívoro entre os carnívoros. Por quê? Porque a gente é grande como os carnívoros, mas por opção a gente decidiu ser um país que promove a paz, promove a cooperação. A gente abdicou, a gente tinha tecnologia militar. O Brasil abdicou. E a gente não precisa. A gente é o país da paz, da integração econômica, da cooperação econômica. Por isso que a gente é entre os grandes, a gente é incontornavelmente uma grande potência econômica e não quer ser uma potência militar, porque a gente acredita que o patriotismo ele anda de mão dada com o humanismo. E eu terminaria por aqui. Eu não vou falar mais nada, porque era para fazer uma pergunta, mas eu vou lhe dizer, eu fiquei tão impressionado, encantado, porque eu já lhe conhecia só de nome alguns textos, mas eu fiquei tão impressionado com a sua exposição que eu acabei falando além do que deveria. Imagina. Então, eu vou me calar também, agradecendo ao convite que me fizeram para eu poder lhe ouvir. E as perguntas que eu fiz todas decorrentes da brilhante exposição que foi feita. É espetacular. Então, eu peço desculpas e eu não vou falar mais nada. Imagina, eu quero agradecer vocês todos novamente. Foi um prazer, tá? Eu poder humildemente compartilhar algumas ideias, né? Aqui é um bate-papo, não é uma palestra. Quem sou eu? Isso aqui é um bate-papo, eu gostei muito e eu tô à disposição de vocês. E se vocês precisarem de qualquer coisa aqui, aí sim, como diplomata de alguma empresa queira atuar aqui no Chile, também pode falar com a gente. Ou para um outro debate, também estou à disposição. A ideia, gente, é a gente trocar ideias de alto nível, para a gente, exatamente nessa linha que o Marcelo apontou, desenvolver políticas públicas com base em evidências. É só assim que a gente vai ter um país melhor. Todos vão viver melhor. Espetacular. Bom, muito obrigado ao Dr. Samu aí pelo tempo, por essa excelente exposição, né? A sua fala tocou em pontos muito importantes e interessantes. Como o senhor falou, eu espero que a gente mantenha contato e que o senhor volte em uma oportunidade mais próxima. Agradeço também ao professor Suano, né, pelas considerações pelo comentário. Esse papo nessa última meia hora foi muito interessante, foi algo surpreendente. Agradeço ao Rodrigo também, que está aqui, e agradeço a todos que estão assistindo a gente no YouTube agora ao vivo.
Alguém tem alguma consideração, alguma coisa para falar? Acho que não, né? Então, agradeço. Acho que só colocar, Fernando, que nós topamos o desafio dessa especialização em comércio. Isso é um ponto, claro, assim, acho que bem claro. relevante, assim, de dizer. E vendo essa questão, assim, agradecer também o serviço diplomático, né, para nosso país, né, a gente fica muito honrado de tê-lo conosco e de poder tê-lo prestando esse serviço. Então, reitero os agradecimentos. Devo a palavra. Eu que agradeço, eu tenho muito orgulho de servir o Brasil, servir essa bandeira aqui atrás de mim. E é muito fácil servir o Brasil, porque, como eu disse, o Brasil ele é recebido em todos os lugares do mundo com muito carinho. Então, eu tenho muito orgulho de servir a nossa nação. É um país fantástico, né? E eu só tenho a agradecer ao Itamaraty. Aliás, eu quero cooptar alguns de vocês para o Itamaraty. Estou sempre cooptando. Claro, quem desejar tem que ter uma certa aptidão, tem que ter vontade, mas se não, a gente trabalha em conjunto, em parcerias, ou eu coopto vocês. Mas, de toda forma, a ideia é trabalhar em conjunto para ter um país melhor. Tem uma lista já de pessoas para levar para o Itamaraty, então, olha, não está difícil, viu? Mas eu queria agradecer também, doutor, eu acho que, olha, foi uma excelente exposição, faço minhas palavras também dos colegas que disseram aí que eu também fico muito feliz quando eu vejo quadros não qualificados do nosso governo. Eu acho que é bom nós termos orgulho da equipe que trabalha pelo país, eu acho que é importante ressaltar sempre isso, né? E também gostei da dica, achei que, olha, Trade Economist, né, na verdade, né? Olha, faz sentido, né? Tem espaço para crescer, tem gente, né? E já estamos com os principais autores do lado da gente, né? Então, já está bem Se eu caminhado. puder, Rodrigo, se eu puder, eu queria deixar uma dica de livro que é sensacional. Ele se chama Open. Tem um subtítulo que é The Progressive Case for Free Trade. Open, The Progressive Case for Free Trade. A autora é Kimberly, com K, Kimberly, com Y no final, Kimberly Clausen. C-L-A-U-S-I-N-G. Esse livro é fantástico para quem quer entender os benefícios, as maravilhas que o livre comércio pode trazer para um país. Excelente, ó, o pessoal do Liberty aí já está com tema, já tá com pauta agora, né? Bem, agradeço mais uma vez, doutor, também. Agora deixa os meninos fazerem as considerações finais, né? Bom, agradeço de novo a presença do Samu pela palestra, basicamente uma conversa interessantíssima. E, bom, e é isso. Agradeço. Muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui. Pronto, agora a gravação já foi encerrada.